Feliz sábado a todos. Então, irmãos, eu quero cumprimentar a todos que estão aqui na nave da igreja, também aqueles que estão nos ouvindo através da transmissão via web, que todos possam ser agraciados ao ouvir a mensagem que será exposta nessa manhã, possam receber cada um as bênçãos dos céus. Amém? Bem, o tema, como já foi anunciado, saindo de cima do muro. Irmãos, você já esteve ou está em cima do muro? É uma pergunta, né? Aí fora, eles falam que quem gosta de ficar em cima do muro é gato, né? Mas sabemos que os homens também muitas vezes ficam em cima do muro. E para nós estudarmos sobre esse assunto nessa manhã, nós vamos discorrer sobre um fato que ocorreu na história do povo de Israel, na sua jornada para Canaã. Bem, nós conhecemos bem a história, sabemos que quando Deus então tirou o seu povo do Egito, nós vemos que Deus havia prometido que lhes daria a terra de Canaã. E então, ali nós vemos que Moisés foi um grande líder que conduziu aquele povo. Moisés não foi apenas só um grande líder, mas ele foi também um grande profeta. Tanto que a palavra de Deus diz que ele foi declarado como um grande profeta, a qual nenhum outro houve como ele, porque ele falou com o Senhor face a face. Isso está registrado em Deuteronômio, no capítulo 34. Então nós vemos que Moisés, ele foi guiado por Deus para conduzir aquele povo. Mas Moisés, aos 120 anos de idade, ele faleceu. E nós vemos que ele foi sepultado na terra de Moabe. E após a sua morte, Josué foi quem assumiu o seu lugar como líder do povo de Israel. E como ele havia sido ordenado por Moisés, pela imposição de mãos, ele então pôde assumir o lugar de Moisés. Agora eu quero que os irmãos abram suas Bíblias. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Josué no capítulo 1, versículo 1 ao verso 6. Todos acharam? Josué no capítulo 1, verso 1 a 6. Diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, irmãos, aqui nós encontramos uma grande promessa que foi dada a Josué. Aqui, Deus disse a Josué que estaria com ele e que tudo que foi prometido seria cumprido. E como diz aqui, né, o jovenzinho, Arthur, aqui na sua apresentação, ele citou esse verso, né, que jamais ele o deixaria, nem o desampararia. Essa foi a promessa de Josué. Agora, então Josué, após receber as instruções de Deus, ele passou então as instruções ao povo, como seria a passagem do rio Jordão, antes de invadir a cidade. Bem, ali nós vemos que Josué havia então, segundo a história, mandado 2 espias
para espiar a terra de Jericó. Vamos parar um pouquinho aqui, falar sobre Jericó. Jericó era uma grande cidade. Era a cidade mais antiga naquela época, ali das demais da região. E aconteciam alguns fatos interessantes que fazia com que realmente essa cidade fosse uma cidade especial. Primeiro, que Jericó era uma cidade mediterrânea. Era uma cidade que fora construída no Vale Jordão, a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Então, por isso, essa cidade era uma cidade muito fértil. Era conhecida como a cidade das palmeiras, porque havia várias fontes de água dentro dessa cidade. E Jericó, então, era destacada pela sua maravilha. Ela possuía cerca de 32 quilômetros quadrados. Essa era a metragem de Jericó. Cerca de 32 quilômetros quadrados. E um detalhe importante, Jericó não era só rica, como também era uma grande fortaleza. Por que era uma fortaleza? Porque era cercada de um grande muro. E esse muro, segundo os historiadores, eu encontrei algumas divergências com relação à metragem desse muro. Mas alguns historiadores afirmam que o muro de Jericó media cerca de 10 metros de altura, com 6 metros de espessura. Outros afirmam que o muro de Jericó possuía 9 metros de altura e 6 metros de espessura. E ainda outros afirmam que a espessura do muro era diferente de 6 metros. Mas, com relação à metragem do muro, nós não sabemos exato como era. Mas o certo é que era um muro largo suficiente para que ali pudesse ter uma moradia em cima dele. Por que ele era largo o suficiente para isso? Porque nós sabemos que em cima do muro de Jericó habitava quem? Raabe, né? Essa personagem é uma personagem bem conhecida na palavra de Deus. Irmãos, agora, falando sobre Raabe, notamos que eu não vou ler a história, né, os irmãos apenas acompanham. Nós sabemos que Raabe ela era tida como uma prostituta. Raabe, segundo a Bíblia, era uma meretriz, uma prostituta. E, com certeza, naquela época, era uma pessoa mal vista pela sociedade, né, já que ela estava dentro de um povo, né, tradicional. E notamos que essa mulher, ela morava em cima do muro de Jericó, em cima da fortaleza de Jericó. E um fato interessante, também alguns historiadores dizem que a casa de Raabe era tida como uma hospedaria, que ela costumava hospedar os estrangeiros que ali iam para a cidade. Por isso, era uma casa bem conhecida, porque quando os espias foram, então, direto para a sua casa, imediatamente o rei ficou sabendo que eles estavam na casa de Raabe, porque era um local bem conhecido e um local bem frequentado. Mas notamos que o rei, ao ser avisado que eles estavam ali, enviou soldados para que os prendesse, porém ela havia escondido os espias no telhado, que era feito de canas de linho. Ali havia a sua casa, em cima do muro, e havia o telhado, que era feito de canas de linho. E quando os soldados bateram na sua porta, ela disse que alguns homens vieram em sua casa, que ela não sabia de onde eram, e que partiram. E quando escureceu, antes de se fechar o portão da cidade, se corressem, poderiam alcançar os homens para que pudessem prendê-los. E foi o que eles fizeram, né? Ali, ao ouvir aquelas palavras de Raabe, eles correram então
e foram atrás daqueles homens, para que pudessem alcançá-los. Bem, após ter despistado os guardas do rei, Raabe subiu ao telhado para conversar com os espias. Foi ali que Raabe fez a sua confissão de fé no Deus dos hebreus. Ela tinha conhecimento das grandes maravilhas que Deus havia feito em prol de Israel, como a libertação do Egito, a travessia do Mar Vermelho e a vitória sobre os 2 reis amorreus, Sion e Og, que estavam a leste do Jordão. Também falou sobre o grande pavor que tomou o coração do povo, pois eles sabiam do que Deus havia feito em favor de Israel. Então Raabe fez uma súplica a favor de sua vida e da vida de seus familiares. Os espias concordaram com o pedido de Raabe e combinaram que um cordão de fio de escarlata pendurado em sua janela seria usado para sinalizar a sua casa, fazendo com que todos de sua família que estivessem no interior da casa fossem poupados. Raabe desceu os espias pela janela da sua casa, que ficava no alto do muro e que dava para fora da cidade, a mesma janela em que seria colocado o cordão de escarlata. Os aconselhou sobre o caminho que deveriam tomar. Quando Jericó foi tomada pelo exército de Josué, somente ela e a sua família é que tiveram as suas vidas poupadas. Dentre todos os habitantes daquela cidade, apenas Raabe e sua família foi poupada. Agora, um fato interessante. Raabe e os integrantes de sua família tornaram-se israelitas naturalizados. Veja bem, uma mulher que anteriormente era prostituta, uma mulher que não era bem vista pela sociedade, agora se tornara uma israelita naturalizada. Entre o povo de Israel, ela era considerada como um membro daqueles que faziam parte do povo de Israel. E ainda um fato interessante, ela se casou com um homem honrado entre Israel, chamado Salmão. E Raabe foi esposa de Salmão, mãe de Boaz e ancestral do rei Davi, de onde vem a genealogia de Jesus. Veja que privilégio teve essa mulher. Antes prostituta, agora teve o privilégio de fazer parte da genealogia de Jesus. Agora, irmãos, nós precisamos considerar uma coisa bastante interessante nessa história. Raabe morava em cima do muro, mas Raabe não ficou em cima do muro. Nós encontramos que ali naquela trajetória, daqueles acontecimentos, Raabe então agiu da maneira correta, no tempo certo, fazendo a coisa certa, no momento exato. E quando então ela teve a oportunidade de salvar a si e sua família, ela não perdeu aquela chance. Realmente, ela ficou ao lado de Deus, escondeu aqueles espias, foi cumprido o propósito de Deus e ela salvou a si e a sua família. Agora eu pergunto, Raabe não ficou em cima do muro. E nós, irmãos, será que estamos em cima do muro? Essa é uma pergunta. Vamos meditar um pouquinho aqui naquela situação. Será que se eu e você estivesse no lugar de Raabe, nós teríamos coragem de esconder aqueles espias? Sabendo que o rei viria imediatamente ao seu encontro? Será que nós teríamos coragem de fazer isso? E se, por acaso, o muro de Jericó fosse derribado hoje, será que nós seríamos salvos, como foi Raabe juntamente com sua família? Bem, na realidade, nós somos seres humanos. E seres humanos gostam, muitas vezes, de ficar em cima do muro.
Sabe por que o ser humano gosta de ficar em cima do muro? Porque ficar em cima do muro é um local confortável. Ali nós estamos na zona de conforto. Ali não há conflitos. Quer ver um pequeno exemplo prático? Vamos dar aqui um pequeno exemplo. Você possui 2 amigos. E esse amigo teve uma dificuldade com o seu outro amigo. Mas aí, essa primeira pessoa chega até você e fala: olha, fulano agiu errado comigo, porque ele fez isso e isso, né, isso não está certo, eu não gostei, e realmente ele não foi honesto comigo. Aí sabe o que você diz? Realmente, você tem razão. Fulano realmente não poderia ter agido assim com você. Ele não foi honesto com você. Mas aí, depois, vem o outro amigo e vem até você e conta a sua mesma versão. Olha, fulano não agiu certo comigo. Ele fez isso e isso. E por isso, eu estou assim com ele. Não concordo com a sua atitude. E o que você diz? Realmente você tem razão. Fulano não agiu certo com você. Ele poderia ter feito diferente. Ele poderia ter feito assim e assim. E aí, irmãos, o que acontece? Conservamos a amizade de um e o outro, né? Sem conflito, sem dificuldade, você conserva a amizade de um e de outro. Mas será que essa é a atitude mais correta? Será que não seria correto dizer: olha, você é meu amigo, mas você está errado. Eu conheço a história porque eu sou seu amigo. Você deveria agir dessa forma, assim e assim. E você deveria se humilhar e procurar fulano para ter uma conversa sincera. Essa seria a atitude correta. Mas, da mesma forma, trazendo esse pequeno exemplo, na vida cristã, nós agimos da mesma maneira, né? Como nós estudamos na lição passada, muitas vezes nós queremos ser amigo de Deus e amigo do mundo. Então, muitas vezes nós queremos ser amigo de Deus, amigo do mundo. E aí, o que acontece? Não há conflito, porque assim nós estamos em cima do muro. Irmãos, diz um ditado popular, que se alguém corre atrás de 2 coelhos, o que acontece? Será que ele pega algum? Não pega nenhum e nem outro, não pega nenhum. Se você correr atrás de 2 coelhos, você não vai pegar nenhum. Da mesma forma, acontece na vida cristã. Se o crente quiser viver em cima do muro, quiser aproveitar o mundo, mas, ao mesmo tempo, servir a Deus, ou quiser continuar fazendo aquilo que ele gosta, aquilo que satisfaz o coração, mesmo contrariando a vontade de Deus, e ao mesmo tempo professando servir a Deus, ele não vai nem desfrutar do mundo e nem vai alcançar a salvação. Não vai pegar nem um coelho e nem outro. Então, cabe a cada um de nós fazermos a nossa escolha. Veja bem, ficar em cima do muro é sinônimo de indecisão. Quando alguém fica em cima do muro, é sinal de que ele é uma pessoa indecisa. Ele não tem posição sobre certo assunto. Certa vez, Elias, chamando a atenção do povo para decidirem a que Deus eles deveriam servir, está em 1 Reis, no capítulo 18, verso 21. Quem quiser pode acompanhar. Então, ele disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Ou, em outras palavras, vocês precisam decidir a que Deus vocês querem servir. Você precisa decidir
qual Deus você quer servir. Também, um texto bem conhecido na palavra de Deus, Josué, no capítulo 24, verso 14 e 15. E diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, a que serviram vossos pais da além do rio, e no Egito, e servir ao Senhor. Mas se vos parece mal os serviços ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nessa situação aqui, Josué então chamou o povo à responsabilidade. Olha, vocês devem escolher. Que Deus vocês querem servir? O Deus de vossos pais? Que Deus vocês querem? Irmãos, essa reflexão nós precisamos fazer. Quem é o verdadeiro Deus, nós sabemos. Agora, falta tomar a decisão de segui-lo de todo o nosso coração. Muitas vezes é o que ocorre. Nós sabemos quem é o verdadeiro Deus. Nós conhecemos esse Deus. Mas, muitas vezes, falta tomar a decisão de segui-lo de todo o nosso coração. Existe uma ilustração bem conhecida, já foi contada aqui, e eu vou contar novamente, que havia ali um jovem com dois grupos. Esse jovem, ele se encontrava em cima do muro. E havia dois grupos. De um lado estava Deus, os anjos e os servos leais de Deus. E esses estavam de um lado. Do outro lado estava Satanás, seus demônios e todos os humanos que não servem a Deus. Em cima do muro estava o jovem indeciso, que havia sido criado num lar cristão, mas que agora estava em dúvida se continuaria servindo a Deus ou se deveria aproveitar um pouco mais do mundo. E ali ele observou uma coisa interessante. Do lado que estava Deus, muitos gritavam: olha, sai daí, vem para cá, desce do muro, vem para nós. Ele sempre ouvia esse grito: vem cá, desce do muro, vem para nós. E o outro grupo, em que Satanás estava, não fazia nada. E nessa situação, ali continuou por algum tempo, até que o jovem, curioso e indeciso, ele resolveu então perguntar a Satanás: olha, o grupo do lado de Deus fica o tempo todo me chamando para descer do muro e ficar do lado deles. Mas você e os outros desse lado, não. Por que que acontece isso? O que Satanás respondeu? O muro é meu. Eu não preciso de falar nada, porque o muro é meu. Irmãos, isso acontece com aqueles que procuram ficar em cima do muro. Não podemos ficar à mercê do domínio do inimigo. Tem um texto no livro Mensagem aos Jovens. Eu gostaria que os jovens prestassem bastante atenção, especialmente aos jovens, né? É um texto para toda a congregação, mas em especial aos jovens. Eu gostaria que prestassem bastante atenção. Na página 151, e esse texto está também no Mente, Caráter e Personalidade, na página 685. Diz assim: a vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sobre a sua direção. A vontade não é gosto nem a inclinação, mas é o poder que decide, a qual atua nos filhos dos homens para obediência a Deus ou para desobediência. A vontade é o poder que decide. Nós temos o poder de decidir se vamos servir a Deus ou não. Basta submetermos a nossa vontade
à vontade de Deus. Irmãos, o mais importante é isso: submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Agora, quero mencionar também esse texto. Prestem bastante atenção nas palavras desse texto. Você não pode controlar seus impulsos e emoções, segundo deseja, mas pode dominar a vontade e pode realizar uma inteira mudança em sua vida. Entregando a Cristo o seu querer, sua vida estará escondida nele em Deus, e aliada ao poder que se acha acima de todos os principados e potestades. Você receberá de Deus força que o ligará firmemente à sua força. E uma nova luz, a própria luz da fé viva, lhe será disponibilizada. Sua vontade, porém, deve estar de acordo com a vontade de Deus, e não com a das companhias por meio de quem Satanás está continuamente agindo para enredá-lo e destruí-lo. Você não quer, sem demora, aceitar o seu relacionamento com Deus? Por que não dizer: entregarei minha vontade a Jesus e o farei agora mesmo? Desse momento em diante, estar inteiramente ao lado do Senhor? Despreze o costume e o forte clamor do apetite e da paixão. Não dê a Satanás a oportunidade de dizer: você é um miserável hipócrita. Feche essa porta, de maneira que Satanás não o acuse e desanime. Diga: crerei. Creio que Deus é o meu ajudador. E você perceberá que é vencedor em Deus, mediante a firme conservação da vontade ao lado do Senhor. Toda emoção será feita cativa da vontade de Jesus. Apoiará então os pés sobre a firme rocha. Será preciso, por vezes, usar toda a reserva de força de vontade que possui. Mas é Deus quem está agindo em seu favor, e sairá do processo de moldagem um vaso para a honra. Amém. Irmãos, esse texto ele é muito significativo. Mostra a experiência que cada um de nós precisamos ter. Aqui diz que se nós submetermos a nossa vontade à vontade de Deus, Ele nos concederá o poder para nos tornar vencedores. E aqui fala que isso vai requerer de nós que nós esgotemos toda a nossa força de vontade, para que possamos alcançar esse estado. Mas se nós estivermos dispostos a fazer isso, diz que Ele irá agir em nosso favor, para que nós nos tornemos um vaso de honra em suas mãos. Irmãos, esse é o desejo de Deus para cada um de nós, que nós nos tornemos um vaso de honra em suas mãos. E essa experiência, eu gostaria que todos nós tivéssemos, tanto a mim, quanto a cada um que está aqui nessa manhã, que possamos não ficar em cima do muro, porque sabemos que o muro pertence a Satanás, mas que possamos, dia após dia, sentirmos o desejo de entregar a nossa vontade à vontade de Deus, para que possamos sairmos vencedores segundo a sua palavra. Então, com certeza, Deus ele vai agir em nosso favor. Com certeza, Ele vai nos conceder o poder necessário para que possamos, assim como Raabe, que tomou a decisão certa em salvar a si e a sua família, possamos também alcançar a salvação, tanto para nós, como para todos os nossos familiares. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, que possamos ter essa atitude, e que quando a vaidade, as coisas que te buscam, que procuram te tragar para fora, vierem bater na sua porta, que você possa realmente refletir, possa dizer um não, e possa estar do lado daqueles que estão lutando para vencer dia após dia, e possa realmente alcançar a vitória em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude para isso. Amém?